A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Vamos continuar o nosso estudo sobre doutrina já, amém? Abre a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio 32 vai falar sobre doutrina, né? Nós já lemos bastante sobre isso, mas ele é o nosso título, né? É dele que nós estamos tendo base para falar de doutrinas. Deuteronômio 32, 2 está escrito assim, ó. Goteja minha doutrina como a chuva, destilho meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas d'água sobre a relva. Amém? Bom, essa palavra claramente nos ensina e nos leva muito a entender o que é doutrina, né? Às vezes, irmãos, quando eu vejo assim, particularmente quando eu vejo algumas igrejas sem doutrinas, eu tenho um pouco de pena porque aquilo pode não ir para frente. E está totalmente errado. Por quê? Porque muita coisa ali vai dar lugar ao diabo. Doutrina, nós aprendemos bastante aí nos 3 áudios anteriores, né? Hoje é o nosso 4º áudio. Então nós aprendemos bastante sobre doutrina. Doutrina ele tem que ter, irmãos. Tem que ter. Por mais que você esteja numa igreja totalmente liberal em tudo, saiba que você está no engano. Você pode até não gostar desse cafezinho, mas você está no engano. Você precisa. Israel teve. As 12 tribos teve. Todos eles tiveram doutrinas. E assim, nós vamos aprender também sobre doutrinas. Amém? Bom, hoje é o nosso 4º áudio do nosso estudo sobre doutrinas, né? Ontem nós falamos sobre João 7, 14 a 17. Os ensinamentos de Jesus eram sobre a sua doutrina também, né? Mas hoje a doutrina também é ornamento. Como se fosse vestes, né? O ornamento, onde está isso? Lá em Tito, capítulo 2, 7 a 10. Vamos ver lá no finalzinho da Bíblia agora. Você vai atravessar a Bíblia inteira. Ter estudos comigo, irmãos, exige mexer com Bíblia, né? Eu às vezes fico muito triste porque pessoas querem pregar e não valorizam esse lado de mexer, manusear a Bíblia, né? Infelizmente existe isso. Tito, capítulo 2, do 7 ao 10, está escrito assim, ó. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Versículo 8. Linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal de que dizer de nós. Verso 9. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo. Verso 10 e último. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então quer dizer que tudo que você faz aqui, olha só, eu vou repetir agora para você, ó. Verso 7. Tito, capítulo 2, verso 7. Em tudo te dá por bons exemplos de boas obras, na doutrina. Mostra, quer dizer que quando a pessoa ela não entra na corrupção, isso é doutrina. Gravidade e sinceridade é doutrina. Linguagem sã é doutrina. Irrepreensível é doutrina. Para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Quer dizer que quem está na doutrina, o diabo não tem o que dizer. Entendeu? Porque muitos escândalos acontecem por aí afora. Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, isso tem que ter. Se não tem, irmãos, o inimigo tem como envergonhar sim. Honrar seu chefe também é honrar a doutrina. Quer ver? 1 Timóteo 6,1. Você está trabalhando? Ah, você não está? Em nome de Jesus Cristo eu profetizo agora. As portas já estão abertas em nome de Jesus Cristo para você, tá? E quando você estiver lá, você vai dar honra a Deus e ao seu patrão. Olha só, 1 Timóteo. Vamos ver o que está aqui em 1 Timóteo. Capítulo 6 e verso 1 diz assim, ó. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem os seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Quer dizer que você no seu trabalho tem que honrar o seu patrão. Ele vai sempre destacar você, ele vai falar, olha, aquele ali é crente, eu não sou crente, eu não sigo o Deus dele, mas dele eu não tenho o que dizer.
Ele é fiel, faz o trabalho dele certinho. Agora imagina um crente que diz que é crente, mas anda errado, faz as coisas erradas, rouba, mente, faz um monte de coisa. O que acontece? Quem fica escandalizado? Ah, olha aí, ó, ser crente desse jeito, quer dizer, ele não tem doutrina. E está blasfemando contra o Senhor dessa maneira, né? Então, honre ao seu mestre, aos seus chefes, mas honrando a doutrina e ao seu Deus no seu emprego. Se for pregar, ensine, corrige, que seja tudo com doutrina. Isso está lá em 2 Timóteo capítulo 4, 1 a 2. Então, todas as vezes que você for pregar, você for levar uma mensagem, você vai fazer o quê? Você vai pregar dentro da doutrina. Tudo dentro da doutrina de Deus, né? Tudo tem que ser baseado na doutrina de Deus. Vamos lá? 2 Timóteo 4, 1 e 2. É só ir um pouquinho para frente. 2 Timóteo capítulo 4, 1 e 2 diz assim, ó: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Então, quando você, pregador, for para algum canto fazer alguma coisa, você vai fazer tudo dentro da doutrina. Tudo dentro da doutrina você vai fazer. Por quê? Você está fazendo conforme a vontade do Senhor. Tá entendendo? Agora vamos ver Tito 2:1 de novo. Vamos lá. Tito capítulo 2 e verso 1. Nós já fomos em Tito, né? Mas vamos lá só mais um pouquinho. Tito capítulo 2 e verso 1 está escrito assim: Tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina. Acabou. Sem muita conversinha. Ah, mas por que você não gosta de ir naquele lugar? Porque a minha doutrina de Deus não permite. Meu pastor segue a doutrina de Deus e eu sigo essa doutrina. Ah, esse negócio de doutrina é besteira, que isso? Isso não tem nada a ver não. O inferno tá cheio de gente com a história do não tem nada a ver. O mundo tá perdido porque tem muita coisa que não tem nada a ver. Então, eles fazem novelas aonde rola as prostituições e para eles não tem nada a ver. Chamam aquilo de artísticos. Não. São prostituições. Então, nós sabemos que isso não pode acontecer, né? Nós temos que fazer tudo dentro da doutrina, né? Por isso, leia 2 Timóteo 3,16. Vamos ver, eu vou mostrar aqui para vocês o que está em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3,16. Olha só o que está escrito aqui, ó. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Tá vendo? Agora, toda escritura é para ensinar algo melhor. Redarguir é responder algo para alguém dentro da doutrina. Corrigir é de algo errado, corrigir de algo errado a favor da doutrina. Instruir é educar a favor da doutrina. Tudo isso é doutrina. E quando as igrejas abandonam esses 4 pilares que eu acabei de falar para vocês, que faz parte do ensinamento da palavra e se torna uma doutrina, a igreja acaba perecendo. Porque ela não tem doutrina. Tá entendendo? Então, se o pastor não corrige dentro da doutrina, ele passa a mão e deixa quieto com medo de perder membro, ele não está perdendo só um membro, ele está perdendo a salvação daquele membro e a dele própria. Então, ele tem que fazer isso: ensinar, redarguir, corrigir e instruir. Ensinar algo melhor é o primeiro pilar. Redarguir é a resposta que ele tem que dar dentro da doutrina. Corrigir é de algo que a pessoa fez errado, mas dentro da doutrina. Instruir é educar dentro da doutrina, né? Portanto, tudo isso nos leva a entender a palavra de Deus desta maneira. Essas igrejas ou pessoas que ficam igual os Gálatas, veja lá em Gálatas 3, 1 a 3. Vamos ver o que aconteceu? Essas pessoas que ficam comparadas com esse texto que eu vou ler, olha só. Gálatas, capítulo 3... Gálatas capítulo 3, do 1 ao 3, diz assim, ó insensatos Gálatas, pessoas insensatas, olha só. Ó insensatos Gálatas, quem vos facionou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Verso 2, só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
Verso 3 e último. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? É o que está acontecendo com as grandes igrejas aí afora. Começaram todas pelo Espírito, estão terminando pela carne. O que outrora não podia, hoje está liberado. O que outrora era pecado, hoje já não é. Infelizmente, a doutrina foi embora. Essas pessoas já abandonaram o dito, o mando, a ordem, a regra de Deus. Essas pessoas não estão mais fazendo a vontade de Deus, infelizmente. Então, essa mensagem de hoje, eu quero que você reflita. Doutrina não é um bicho de 7 cabeças, não é complicado. Nós temos que saber obedecer à doutrina de Deus, porque você é uma nova criatura, você nasceu de novo, e esse nascimento seu tem que trazer uma nova vida, não aquilo que você vivia antes, não aquelas coisas erradas que você fazia. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero aqui, irmãos, antes que eu fale isso e que alguém venha me criticar, primeiro, Deus revelou a mim o cafezinho, né? Então eu faço conforme a vontade dele. Mas, antes que alguém me critique, irmãos, no final de cada mensagem, eu tenho o prazer de mandar abraço para as pessoas que me ajudam a evangelizar. Nada mais justo, tá entendendo? Quanto que eu ganho de dinheiro nessa brincadeira? Eu não ganho nada. Eu ganho a sua salvação. Acabou. Então, essas pessoas também fazem isso, né? Elas não ganham nada com isso a não ser ajudar a salvação de outras. Então eu mando abraço sim, e algumas pessoas que fazem aniversário, a gente acaba falando, por quê? São pessoas que estão evangelizando outras, irmãos, estão trabalhando para a obra. Nada mais justo que eu não possa fazer isso. Concorda comigo? Se você não gosta, meu irmão, se você não gosta desses finais, é só você, terminou a mensagem, desliga, não há nenhum problema. Mas aqueles que gostam, aí vai os meus abraços a vocês, amém? Eu quero mandar um abraço hoje para a irmã Elaine, ela faz aniversário hoje, né? Deus abençoe a varoa, tá aí o seu aniversário sendo presenteado pelo cafezinho aqui, né? Eu também quero parabenizar o filho da irmã Lúcia, lá do Maranhão, né? Tá fazendo aniversário hoje também, o Lucas, ele faz 9 anos hoje, olha só que benção, parabéns Lucas, Deus abençoe a sua vida, né? Também aproveitando, quero mandar um abraço para o grupo Mulheres Ungidas, e para o pastor Djalma, e para a missionária Dilma, do Selo da Promessa, em Cajazeiras 11, e para minha irmã Luciana, da Bahia, né? Eu falei aqui o filho da irmã Lúcia do Maranhão, desculpa, é o filho da irmã Lúcia lá da Bahia. Não vou continuar com esses erros, às vezes eu escrevo aqui e acabo falando errado, mas também quero mandar aqui um abraço para minha irmã Fátima Reis, de Tocantins, e o grupo Povo de Deus. Olha aí, Deus abençoe profundamente, né? Também quero mandar um abraço para o grupo Aliança de Deus de Curitiba e para o irmão Claudinei e a sua esposa Bruna. Olha aí, o abraço para vocês, Deus abençoe por ter me ajudado nessa obra, né? Vai mais um abraço aqui para a família Sodré Rosa, Jaqueline, Jairo, lá em Tailândia, Pará. Deus abençoe. Também vai um abraço para a irmã Ana e seus filhos, Larissa e Luciano, lá da Bahia. Também quero mandar um abraço ao grupo Palavra que Edifica e para Jaqueline e o seu esposo Edivaldo, lá de Alagoas, né? Um grande abraço para todo o povo de Alagoas, né? Também quero mandar um abraço aqui ao grupo Noivas do Mestre e a irmã Selma Ingles, do Pará. Deus abençoe, né? Aqui vai os meus abraços de hoje e que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. Amém? Aproveitando, bom, irmãos, já falei aqui sobre os aniversários, né? Quero dizer aos irmãos que às vezes as mensagens acabam chegando atrasadas em alguns dos aparelhos que eu tenho. Por quê? Porque alguns dos aparelhos que eu tenho ainda são velhos. Não posso exigir muito deles. Então peço que os irmãos tenham paciência. Infelizmente, eu dependo da internet e do sinal. E geralmente aqui o sinal na minha cidade está horrível. Portanto, vai acabar demorando. Não tenha por mal dizendo que eu não quero mandar mensagem para você. Errado. Você nem imagina o esforço que eu faço para mandar uma mensagem para você, mas infelizmente a minha parte eu faço, infelizmente a Vivo, que é a operadora que eu trabalho, eu só gosto da Vivo, nem quero entrar na TIM porque a TIM acabou comigo, né? Mas
Eu trabalho com a Vivo e infelizmente o sinal aqui tá ruim, amém? Bom, irmãos, curta a página, vai lá na página O Cafezinho com Jesus. De repente você perde o celular, perde os dados, lá você consegue falar comigo, irmãos. Vai lá na página do Facebook, Cafezinho com Jesus. E também, irmãos, já está chegando aí o canal no YouTube do Cafezinho com Jesus, para que as pessoas possam também alcançar mais áudios. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.